Como é que a gente saiu de pequenos grupos, de famílias, para chegar em nações com milhões e milhões de pessoas? Olha, este é um dos maiores quebra-cabeças da nossa história. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender os mecanismos culturais que permitiram que as sociedades humanas crescessem tanto, superando até nossos instintos mais básicos. Para entender essa história, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, o enigma da cooperação. Depois, vamos ver como foi possível ir além dos laços de família. Aí, vamos descobrir a arma secreta de uma aldeia chamada Yalitá, uma verdadeira caixa de ferramentas cultural. Na sequência, vamos entender a competição como motor que empurrou tudo isso para frente até chegar na ascensão dos estados. E para começar essa viagem, a gente vai lá para a Amazônia peruana, onde uma observação bem surpreendente colocou em xeque uma ideia que a gente tem como certa sobre a natureza humana. Pensa só no peso dessa frase. O padre Ferreiro, que viveu com o povo Matsigenka, ficou simplesmente chocado com o individualismo deles. As famílias eram como ilhas, sabe? Cada uma por si. Aquela ideia de cooperação em grande escala, que pra gente parece tão natural, simplesmente não fazia parte da estrutura social deles. E aí que vem a grande questão, né? Será que nós somos mesmo naturalmente ultrasociais? O caso dos Matsigenka acende um alerta. Talvez a nossa capacidade de cooperar em massa não seja um instinto que já vem de fábrica, mas sim algo que precisa ser construído, que depende das instituições culturais que a gente cria. Vamos olhar mais de perto. A sociedade Matsigenka é toda baseada na família nuclear. Ponto. Não tem clãs, não tem chefes, não tem aqueles rituais para unir todo mundo. Eles nem usavam nomes próprios. Era só irmão, pai, tio. E se desse briga, a solução era simples, cada um ia para o seu canto. É uma psicologia totalmente voltada para a autossuficiência. Ok, saindo da Amazônia, vamos dar um pulo em outra parte do mundo, lá na Nova Guiné, para ver o tamanho do desafio que é crescer para além da nossa família mais próxima. 300. Esse número é a chave, guarda bem ele. Lá na região do Sepik, na Nova Guiné, esse era o limite, o número máximo de pessoas que uma aldeia conseguia ter antes de quebrar. Inevitavelmente, ela se dividia, sempre seguindo as linhas de fratura entre os clãs. Era como um teto invisível para a cooperação. E aqui está o pulo do gato. Sair da coluna da esquerda, dos grupos pequenos e mais ou menos igualitários, e ir para a da direita, para sociedades gigantes e hierárquicas, não é um passo natural. Existe um abismo aí no meio. Para quebrar aquele teto de 300 pessoas, é preciso uma inovação cultural muito forte, algo que supere essa nossa psicologia que nos prende aos nossos parentes. E o pior é que não dá para simplesmente apagar tudo e começar do zero. É aí que entra essa ideia de dependência de trajetória. Basicamente quer dizer que as novas instituições são sempre construídas em cima das antigas. Pensa assim, não dá para construir uma arranha-céu em cima da fundação de uma cabaninha de madeira. A evolução social precisou construir em cima da base que já existia, o parentesco. Mas, e se eu te disser que teve uma comunidade que conseguiu? Uma aldeia chamada Ilahita quebrou a regra das 300 pessoas. E o jeito que eles fizeram isso é genial. Revela os segredos para escalar uma sociedade e mostra como a cultura pode literalmente moldar a psicologia humana. O segredo deles era uma coisa chamada culto Tambarã. E o mais fascinante é que isso não era só uma religião, era uma verdadeira tecnologia social. Cada uma dessas regras era uma peça numa engrenagem genial. Elas criavam rituais que misturavam os clãs, forçavam a cooperação através de tabus alimentares e criavam deuses que eram de todo mundo, não só de uma família. Era um sistema feito para costurar 39 clãs que, sem isso, seriam inimigos. E é aqui que a gente vê a psicologia da coisa em ação. Esse sistema basicamente hackeou os nossos instintos de parentesco. Os rituais de iniciação, que eram super intensos, às vezes até assustadores, criavam laços emocionais muito fortes entre homens de clãs diferentes. Eles formaram o que a gente chama de bandos de irmãos, construindo confiança e solidariedade onde antes só existia desconfiança. E agora vem a parte mais maluca. Essa tecnologia social incrível não foi planejada por nenhum gênio. Ela surgiu meio que sem querer. O povo de Ilahita copiou os rituais de um grupo vizinho e, no processo, cometeu alguns erros. Só que esses erros, por puro acaso, acabaram tornando a versão deles do culto muito mais eficiente para unir todo mundo. A grande lição é que a evolução cultural não precisa de um grande plano. Ela avança na base da tentativa e erro. Tá, mas se essas instituições geniais podem aparecer por acaso, por que elas pegam? O que faz elas se espalharem por aí? A resposta, em uma palavra, é competição. Competição entre os grupos.
pensa nesses 5 pontos como uma espécie de seleção natural, só que para culturas. É lógico, né? Um grupo mais cooperativo, como o Ilaíta, vai ser mais forte na guerra. As pessoas vão querer se mudar para lá porque é mais seguro. E claro, os vizinhos vão olhar e pensar, o que eles estão fazendo de certo e vão querer copiar. Com o tempo, as inovações culturais que funcionam melhor acabam se espalhando. Beleza, já vimos como as aldeias cresceram, mas como a gente vai das aldeias para os estados? Agora vamos subir mais um degrau para entender como instituições ainda maiores surgiram para unir tribos inteiras. Uma dessas soluções geniais foi a linhagem segmentar. A melhor forma de entender isso é imaginar uma árvore genealógica para a guerra. A lógica é muito simples: sou eu e meu irmão contra meu primo. Mas sou eu, meu irmão e meu primo contra um estranho. Essa obrigação de defender os parentes vai se expandindo dependendo da ameaça. E isso permitiu que clãs se unissem para formar exércitos gigantes, tudo ainda com base na psicologia do parentesco. E mesmo os primeiros estados eram bem diferentes dos de hoje. Imagina um sanduíche. Lá em cima, no topo, as elites, todas organizadas em clãs poderosos. Lá embaixo, na base, os plebeus, também vivendo nesse mundo de clãs e tribos. A grande novidade era aquela camada fininha no meio. Uma burocracia, com exército, com coletores de impostos, que funcionava de um jeito impessoal, que não dependia de laços de sangue. E esse é o ponto que a gente precisa guardar. Mesmo nesses primeiros estados, a vida das pessoas, a identidade delas, as obrigações, no fundo, era tudo sobre parentesco. O parentesco ainda era a base de tudo. E isso nos leva à pergunta final, a mais importante de todas. E aqui fica o grande mistério. Se por milhares de anos a evolução social funcionou reforçando os laços de parentesco, como o nosso mundo moderno, que é tão diferente, conseguiu existir? Como foi que algumas sociedades conseguiram quebrar essa lógica, desmontar as estruturas de clã e construir um mundo baseado em indivíduos e na confiança entre estranhos? Esse foi um salto cultural e evolutivo gigantesco e muito, muito raro. Entender como isso aconteceu é a chave para a gente entender o mundo em que vivemos hoje.